Hello, cheguei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está assistindo esta live e esse programa que vai invadir a tua casa mais um dia, com tua permissão, é lógico. E eu só tenho que te agradecer por você estar dando esse espaço da tua vida pra gente levar muito conhecimento, muita palavra de Deus, muita comunhão, tirar suas dúvidas e trazer para a tua vida a diferença que você busca e às vezes está meio perdido. E vocês sabem que eu sempre começo tudo com a palavra, e a palavra hoje vai ser pancada, hein? Se você não tá sentado, tu senta, que vai bater na tua cara e depois tu não reclama, não. Pô, não fala que eu não avisei, porque eu sou dessas. Vamos lá. Salmos 91. Ó, primeiro eu vou contar por quê. Quando eu peguei e grifei isso aqui, eu tava pedindo para Deus a resposta para umas caixinhas de perguntas que eu deixei. E eu fiquei, acho que quase uma semana bem mal, com tanto sofrimento que eu tive que ler milimetricamente, assim, sabe? Eu entrar na história e começar a imaginar o que aconteceu. E aquilo me deixou tão mal, tão mal. Eu falei, Deus, como é que eu vou levar a resposta do Senhor para essas pessoas que precisam, estão passando por essa aflição e carregam tudo isso durante esse tempo e caladas? O pior de tudo é caladas. Eu falo caladas porque o meu público, ele é 92% mulher. E os casos de abuso que me falaram, as situações, pessoas que sofrem por depressão e não falam para ninguém, querem se matar todos os dias, vocês não têm ideia. As pessoas se abriram para mim de uma forma que eu fiquei uma semana tentando gravar os vídeos e responder um por um. Só que eu não conseguia, porque na hora que eu começava a abrir o vídeo para poder falar, eu começava a chorar, porque eu me colocava na situação daquela pessoa. E eu fiquei tão mal com aquilo, tão mal, que eu falei assim, Deus, me dá uma solução para isso. Então eu peguei minha Bíblia, eu estava abaixada a cabeça. Aí eu falei, me dá a tua palavra, porque é da tua, eu preciso viver na tua palavra, porque se eu ir lá falar uma coisa do meu coração que eu tô sentindo, às vezes eu vou estar indo contra os seus mandamentos e o que você quer para a vida de alguém. Porque eu converso com Deus assim, Deus e eu, a gente é amigo. Então tem meias palavras de eu pegar e ficar falando assim, tudo um termo técnico não. Eu converso, tem dia que eu tô irritado, falei, ei doido, o negócio é o seguinte, você fala comigo, eu falo com você, se você não falar comigo, você sabe que eu sou surtada. Eu sou surtada, você sabe que eu sou assim. E vocês têm que ser assim, vocês têm que ser puro com Deus. Não adianta você colocar teu joelho no chão e você ir lá orar para Deus, achando que ele te abandonou, isso, aquilo, outro, e falar assim, se humilhe. Deus quer humilhação. Deus quer que eu me humilhe. Não, Deus quer que você se coloque o mais frágil possível, para ele poder saber o tamanho do curativo que ele tem que colocar em cima de você. Se você coloca o seu joelho no chão e você fica lá fingindo que tá tudo bem, falando em meio termo, ele não vai resolver o seu problema completo. Ele fala, ela tá com um problema assim, sabendo ele o que você tá passando. Mas o que você pede é o que ele vai executar. Então se humilhe, conte para você as piores atrocidades da vida que você passou e tenha certeza que ele vai te ouvir. Sei que depois que eu responder, ela vai eu contar a história gigantesca, só desse jeito. Isso aqui vai ficar com 2 horas e tá tudo bem. Depois que eu terminei de responder as caixinhas de pergunta, aí eu falei para Deus que ele me desse uma palavra para cada próximo programa que eu fosse fazer. E o próximo seria hoje. E daí eu fui abrir a palavra. E daí eu sou muito de tipo assim, Deus, você me dá a tua palavra, que o negócio tá feio aqui, então eu abri a palavra, e eu sempre abro a palavra e coloco o dedo assim. Então aonde a minha mão esquerda ficar, vai ser ali. Entendeu? Porque é a minha ligação de coração com Deus, né? Da boca para fora. E o que eu tenho para dizer para vocês, que eu já reli isso aqui 20 vezes, é que para de achar que Deus te abandonou, porque ele não te abandonou, não. Para de achar que porque você está passando por uma tribulação, por um inferno astral, por um inferno emocional, por um inferno financeiro, que ele te abandonou, porque ele não te abandonou. Em momento algum ele vai te abandonar. Às vezes ele só precisa que você passe por situações para que você seja a pessoa forte que ele quer que você seja lá na frente. E não tem uma pessoa que nasceu com um escudo blindado que vai fazer com que aquilo se transforme na pessoa mais impotente, imponente da face da terra. Você vai ter que sofrer. Porque como é que você vai contar seu testemunho de vida para alguém e falar tudo aquilo e colocar seu sentimento ali, tratar alguém e ajudar alguém na tua vida, se você não passou pela situação? Você vai ficar vivendo mentira, contando mentira, falando coisas, atrocidades para a pessoa, para poder ver a pessoa feliz, sendo que você não tem posicionamento nenhum em relação àquilo? Então, se você está sofrendo, Deus não te abandonou, não. Ele está te preparando. É diferente. E quando eu falo isso,
É porque a palavra, ela confirmou tudo o que eu tô falando. E tipo, eu coloquei isso aqui há uma semana atrás. E ela confirmou em cada palavra, em cada letra ali, o que eu tô te falando agora, que ele não te abandonou, ele não vai te abandonar. Não fique achando que Deus tá te culpando, não fique achando que ele tá te punindo por nada, não. Porque ele não vai te punir. Ele só vai te ensinar. Ele vai te ensinar a você ter fé, a você ter comunhão e você ser uma pessoa melhor. Se você estiver no leito de um hospital, se você estiver passando por qualquer coisa, se você passou pela pior atrocidade da tua vida, se você passou por uma perda, se você perdeu alguém, tenha certeza que isso está te preparando para que você seja melhor amanhã, não hoje. Hoje você tem que passar por isso. E isso vai formar o teu caráter amanhã. E a palavra de Salmo 91, de 12 a 16 é: eles te carregarão em tuas mãos, eles, os teus inimigos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Porque as pessoas, eu tô falando do meu entender, você sabe que eu sou assim. As pessoas, elas vão te julgar muito, o tempo todo, 24 horas. E é nesse julgamento que você vai pensar em cair. Tu não pode cair, não. Entendeu? Ah, mas Deus me abandonou. Por que me abandonaste? Jó falava isso. E Deus abandonou Jó? Não. Deus permitiu que Jó passasse por todo aquele inferno para que a vida dele amanhã fosse melhor. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos teus pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu livrarei e colocarei no alto. Ele vai te honrar, entenda, ele vai te honrar. Porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação e o livrarei e honrarei. E com a vida longa eu satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Você entende? Que ele vai permitir que tudo aconteça? E ele não vai te abandonar. Ele vai estar ali. Só que ele quer que você fale com ele. Então, quando você for orar, se humilhe. Não fica fingindo um personagem meio termo, não. Porque com Deus é assim. Ou você é quente ou você é frio. Morno não serve. Tá bom? E é isso. E para dar seguimento no dia de hoje, depois da paulada que vocês levaram, né? Que tem que ser assim. Não fosse um treino rende. Hoje, a nossa convidada, ela é babadeira. Essa live que ia demorar 10 dias, mas vocês vão amar. A nossa convidada de hoje é fonoaudióloga, especialista em laser terapia, neuromodulação, atendimento pós-AVC, cuidado com recém-nascidos e tratamento de disfagia. Quando o assunto é tratar e prevenir distúrbios de comunicação, como a fala, a voz, a audição, você pode ter certeza que é com ela mesmo. Então é com muito amor e carinho que eu trago até vocês, Fernanda Bossil. Oh, obrigada. Na cara Eu que do agradeço. Fernanda é toda fofa, gente. Vocês vão amar a Fernanda. Eu que agradeço o convite. Quando a Mel me chamou, eu estava em viagem. Eu falei, meu Deus. Como assim? Do nada? Ela me chamou. Eu falei assim, o maior prazer que eu vou, né? Eu até te falei. Eu falei, nossa, Mel, eu tô muito lisonjeada por estar lá, por falar um pouquinho da fonoaudiologia e agradecer ela imensamente. E eu gosto de falar, gente. Então chegou duas aqui que gostam de falar muito, né? É 2 papagaios. O trem vai render aqui 10 anos. Fernanda, mas antes da Fernanda ser Fernanda, eu sempre começo com a pessoa, não com o profissional. Porque eu gosto que as pessoas conheçam nós, sabe? Nós, a nossa vivência. Não o profissional que está ali para atender. Porque a profissão, ela vem depois para agregar e transformar vidas. Mas eu quero que você me diga quem é a Fernanda, de onde veio a Fernanda? De onde veio a Fernanda? Eu sou uma filha de Deus, né? Abençoada, iluminada por Ele. Sou uma mãe, uma esposa, né? Uma amiga, eu acredito, sim, que para muitas pessoas. Eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai trabalhou muito duro, assim, minha mãe, meu pai, para a gente chegar, né, numa vida mais estável e com mais estabilidade. E eu sempre estava ali, ajudando eles até ir para a faculdade, que eu digo que a fonoaudiologia me escolheu, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tô ali pro que der e vier. Se precisar de mim, choro junto, sorrio junto, abraço, beijo. E sou brava também, né? Você brava. Sou também. Eu não vi, eu tenho que ver essa parte ainda. Também sou brava, tenho os meus dias, né?
E acho que essa sou eu. E simples, sou uma pessoa assim, sou uma camaleoa. Um dia eu tô loira, um dia eu tô ruiva, um dia eu tô morena. Se adapta a ambientes, Sou, pessoas, lugares. sou muito tranquila com isso. E gosto da minha companhia também. Você falou que você é mãe, você tem quantos filhos mesmo? 2, tem um casal. A Maria Valentina e o Murilo Gabriel. Murilo 17, Maria 12. Menina, já. Ai, eu tô me sentindo idosa. Acho. Fia, eu fiz bolo pra essas menina. Pensando agora assim, então, né? Ela novíssima, se sentindo idosa. Eu O vou fazer quê? 44. O menino tem 17 anos já, gente. Como é que Já. pode? Já tá um rapaz. Já tá com barba e tudo. Fernanda, e por que escolher a Eita, eu vou precisar fazer uma sessão, né? Fonoaudiologia. Então, eu não escolhi. Não, e Não como foi então? foi. Ela me escolheu. Eu, na época, minha mãe queria que eu fizesse nutrição. E aí eu me inscrevi no vestibular para fazer nutrição. Mas eu falei, eu não quero, né? É uma coisa que eu quero, tal. E eu sempre fui muito boa em redação. Uhum. Mas naquele dia eu não fiz a redação, né? Eu fiz assim, de qualquer jeito. Já pra não passar mesmo? Já para não passar. E aí nessa época ligaram, ó, ela não passou, mas nós temos aqui uma vaga, né, para fonoaudiologia e precisa fazer, né, o vestibular novamente, a prova, a redação. E na época eu estava decidindo entre ficar aqui em Ariquemes e ir para o Espírito Santo, onde morava uma amiga minha, para fazer uma faculdade por lá. Mas eu orei. Eu orei ao Senhor e falei, Deus, se for da sua vontade, né, de ficar aqui perto dos meus pais, então que eu passe, né, nessa prova, porque eram 10 pessoas para uma vaga. E eu não sei o que é a fonoaudiologia, então na época eu fui pesquisar, olhar, procurar, aí falei, acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas se for da sua vontade, Senhor. E eu fui para Porto Velho, fiz a prova e passei, e aí eu fui chamada. Fez a redação bonitinha. Fiz lindinha a redação. Mas eu creio que foi mesmo a mão do Senhor, mesmo, porque... E até na época que eu fiz, a fonoaudiologia nem era conhecida, não tinha esse conhecimento que hoje tem, essa procura que hoje tem. Uhum. E muitas pessoas olham muito pelo lado financeiro, né? Nossa, coitada, não vai ganhar nada, né? Eu ouvi muito isso durante um período da minha vida. E na realidade, quando eu fiz com amor, né? A pessoa fala por amor, mas eu fiz com amor. E eu me dediquei todo momento, principalmente quando eu comecei a ir visitar aqueles lugares onde eu via crianças especiais. Então aquilo mexia comigo o tempo todo. Então assim, eu me emocionava, eu abraçava, eu beijava, eu queria estar ali. Então eu falei assim, ela me escolheu. Não foi eu que escolhi, né, a fono. Foi ela que me escolheu. E assim a minha vida foi andando com o tempo. Me formei, voltei e comecei a atuar em Ariquemes. E é o que eu sempre falo. E tudo eu pedi a direção do Senhor na minha vida. Eu falava, Deus, me direciona, me ajuda, porque a minha profissão ainda não é conhecida. E eu consegui levar a minha profissão longe, porque eu ia falando para um médico, para outro, para as pessoas, e eu consegui levar para longe mesmo. Uhum. Então hoje eu acredito que muitas pessoas aqui conhecem. Até uma amiga minha falava, fono é só para rico. Eu falei, mas não tem como ser, porque a gente sabe o tanto de pessoas que precisam, não tem como ser. Porque na cabeça de algumas pessoas é só para ensinar a falar, melhorar a dicção, falar com mais facilidade, ter a pronúncia mais bonita, mas não é. Se a gente vê hoje, olha o tanto de coisa que abrange. Sim, né? não é só ter uma oratória perfeita. Não, é um desenvolvimento na realidade. A gente precisa, desde bebê ali, a gente precisa estar acompanhando, né? Então, assim, então eu consegui levar e mostrar. Então, quando eu chegava na casa de algumas pessoas que eu ia mesmo trabalhar disfagia, nossa, a pessoa ficava assim, eu não sabia que fono, eu achava que era só para fala, eu jamais sabia que a fonoaudióloga trabalha desmame de sonda, né? Que é para tirar a sonda, para reabilitar a pessoa para voltar a comer, jamais. Eu falei, não, tem mais outras coisas aí. Então, assim, eu tive que ir explicando, né? E as promessas de Deus na minha vida foi se cumprindo. E eu sempre me apeguei a isso, as coisas do Senhor, né? As promessas que Ele tinha para mim. E aí foi evoluindo.
E como foi seu primeiro paciente, assim? E o que te fez achar assim, falar assim, não, tô no lugar certo mesmo? Meu primeiro paciente, Tu consegue lembrar? consigo lembrar de alguns. Mas assim, quando eu vim para Ariquemes, que foi mais difícil de trabalhar, né? Uhum. Eu peguei um senhor que tinha ele tinha dado um AVC e eu consegui fazer aquele senhor evoluir. Mas o que me marcou mais foi depois desse senhorzinho, porque eu tive que me dedicar. Na época eu não tinha especialização em disfagia, e esse senhor eu também fui trabalhar com ele para reabilitar ele para voltar a comer. Mas eu consegui um resultado, eu me dediquei, eu trabalhei até dia de Natal com ele, porque eu queria ver ele evoluir. Então, assim, eu trabalhei muito. Mas o que me marcou foi um paciente que hoje já é falecido e um outro que tinha um rapaz de 18 anos. Então, hoje a gente olha, né, um rapaz de 18 anos, eu falei assim, ele teve um acidente de moto. E eu me lembro que um enfermeiro, que hoje ele é do Hospital São Francisco, ele estava na ambulância com essa mãe, e essa mãe voltando para casa. E ele falou assim, eu vou te indicar uma pessoa. Ele botou uma confiança total em mim, né? E ele me conhecia só de ouvir falar. Mas eu vou te indicar essa pessoa que ela vai tirar essa sonda do seu filho. Com a total certeza que você era capaz daquilo. Que tipo assim, ele me indicou e essa mãe me ligou e ela falou assim, olha, ele falou pra mim que você era a única que ia tirar essa sonda. Aí eu falei, meu Deus. Como é que eu jogo uma responsabilidade dessa Aí eu, assim, mas do quem nada? é ele? Aí ela falou, eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa, né? Uhum. E eu vim conhecer ele, de conversar há pouco tempo agora, você acredita? Isso já deve ter eu não tinha nem a Maria, uns 14 anos atrás. Eu vim conhecer ele agora. E eu fui tratar esse paciente. E esse paciente é outro que eu me dediquei muito, porque o dele era muito mais grave. Ele usava tráqueo, usava sonda, não falava, não andava, estava em estado vegetativo mesmo, nem olhava praticamente. E eu me dediquei para aquele paciente de noite, e tinha dia que eu nem dormia pensando o que eu posso fazer para melhorar. Então eu não tinha nem especialização em disfagia. Tinha recém, né, tem assim pouco tempo de formação e eu estava ali me dedicando. E eu me lembro que antes do Natal, novembro, eu acredito, a gente tirou a sonda, acho que foi outubro, novembro, se eu não me engano, tirei a sonda, ele começou a comer via oral, já estava mantendo um contato visual melhor, já estava assim, emitindo, vocalizando, não estava falando, mas estava vocalizando. E aí, passado um tempo, a mãe falou, eu vou voltar, porque ele já tá comendo, eu vou voltar para Buritis. E ela foi. Uhum. E na véspera de Natal, ela me liga. E aí ela falou assim para mim, olha, eu tô te ligando para te dar um Feliz Natal e tudo, mas tem uma pessoa que quer falar com você. E era ele, gente. E ele falou? Ele falou meio enroladinho, oi, Fernanda, Natal. Não conseguiu o formato da frase, né? E aquilo eu chorei, porque eu falei assim, não tem como, né? A gente não se emocionar com essas coisas, porque eu falei assim, meu Deus, a minha dedicação valeu a pena. Então eu penso assim, tudo que você faz, você tem que se dedicar 100%. Não tem como você ser 50%. Tem que Ser meio termo e ser um não profissional tem, capacitado, não tem. não tem. Você tem que ser 100%. Então esse foi um paciente para mim que, assim, foi uma gratidão enorme. Nunca mais o vi. A vontade hoje era de ver, mas eu sei que como ele tinha 18 anos, a evolução dele ia ser ótima. E aí ela me agradeceu muito. Então esses são os presentes que a gente ganha, né? No Natal, né? No Ano Novo, no dia a dia, uma mãe ligando e agradecendo, assim, pela evolução daquela pessoa, né? E isso, para mim, eu fico grata todos os dias a Deus. E eu sempre chego na casa dos meus pacientes, eles agradecem muito, eu falo, gente, o que eu faço aqui, 99,99999 é Deus, e aquele restinho que sobra sou eu. Porque por mais que eu me dedique 100%, se não for Deus na minha vida, não vai. As coisas não vão fluir. Não vai. Se não tiver ele dando direção pra Não gente, tem como. E se ele não for um motivo, né, das minhas vitórias, não tem outro. Tem que ser Deus.
Sempre. Agora, você tem 2 crianças, né? Alguma delas, por você ser mãe é mais fácil, eu penso assim, né? Porque a gente que tá na área, foi mais fácil para você auxiliar na fala dos seus filhos quando eles estavam crescendo. E né, eu acho que nessa evolução total, porque, menina, a pior coisa que tem é mãe que fica ali nas paranoias, né, de mãe, né? Meu filho não tá falando, como é que funciona? E não sei o quê, que tem como é que eles falam? Uma escala, né? Sim. Aí vem Você sendo mãe, Hum. você já estava formada quando você foi mãe? Sim. E daí me conta, como é que foi? Aí você viver aquilo ali e falar assim, eu sou formada, eu sei como funciona, e vendo as crianças evoluir. Então, filho de fono, né? Tem aquela história, filho de peixe, peixe tem que ser, não tem? Mas não é, né? Não? Não. O meu filho, o Murilo, eu era aquela mãe, igual você falou, a gente é meio neurótico. Nasce ali, a gente quer bater panela para ver se tá ouvindo, a gente, mesmo que você fez o teste da orelhinha, você bate as panelas, você tá ouvindo. Não, tá de boa, tá evoluindo. E aí eu olhava, só que ele sempre foi muito mais fechado. Muito mais retraído, não, ele só ria comigo. Então, se você chegasse perto do Murilo, ele estava sempre com a ferrusca, né? A testa franzida, ele não era de sorrir. Mas eu brincava e dava gargalhada. E a primeira palavrinha que ele falou foi mamãe, né? Eu me lembro que meu marido passou um dia, papai, ele, mamãe. Papai, ele, mamãe. Meu marido, não fala papai. Eu falei, mas vai falar. Então, assim, é porque tem palavras que para eles é mais fáceis, né? Mas Murilo já estava com 2 anos e meio, 2 anos, não chegava, 2 anos e, não era 2 anos e meio, uns 2 anos e um mês, ele não tinha uma fala, ele não formava frases. Então, tipo assim, e eu ouvia, nossa, filho de fono, acho que eu vou ter que levar numa fono. Menina. Mas eu sabia o tanto que eu estimulava aquele menino, porque ele não formava frase, então era só uma fala direcionada, tipo assim, e eu passava horas com ele, então assim, não deixava muito na tela, né, mas ele queria, muitas vezes eu falava, água, aí o bolachinha que tinha, né, eu falava, pede, biscoito, bolacha, nomeava, tudo eu nomeava, e ele nada, e eu falei, não, você vai falar. E eu estimulava ele o dia inteiro, eu brincava com ele na sala, eu sentava com ele e conversa. Eu sempre fui de conversar muito, então conversava muito, estimulava. Aí um dia o pessoal, mas o Murilo não fala, fulano fala já, né? Começou a comparação. Começou a comparação. Só que eu sempre fui aquela mãe muito assim, né? Muito positiva. E a nossa palavra vale muito, né? A gente tem que ser positivo. Falava, não se preocupe. O tanto que eu estimulo o Murilo, quando ele começar a falar, ele vai falar a frase perfeitinha, completinha. E aí, ali com uns 2 anos e pouquinho, ele demorou mesmo, mas ele começava a falar. Então, ele falava no plural, ele falava perfeito. Você olhava assim, aquela fala, sabe? A coisa mais bonita, aquela linda. Assim. E que todo mundo olhava pra mim e falou, nossa, mas o Murilo fala perfeito. E a gente se sente, eu sei, né? Então, né? Fiz meu trabalho. E aí eu falei que ele ia falar. Eu falei, meu Deus, obrigada, né? Porque a gente tem aquele medo mesmo, que ela demora. Mas aí você observa que o menino, o homem, ele tem um vocabulário menor, né? A mulher fala muito, né? O homem fala pouco. Sim. Então, o homem tem um vocabulário menor, o processamento é um pouco mais lento, né? Então, ele tem a caixinha ali, né? Que os fiozinhos, né? Não é embaraçado igual o nosso que liga pra lá. É tudo separadinho. Então, eu observei, é o que eu falo sobre criança. Tem criança que primeiro ela é uma esponjinha, né? Só que tem criança que primeiro ela tem que absorver tudo. Para organizar. Para organizar. Aí você fez a construção ali da linguagem. Construiu. Ele tá entendendo tudo aquilo. Agora eu vou expressar. E aí é isso que acontece. E assim, em relação a todo o desenvolvimento dele, eu sempre brinquei com ele. Vamos instalar a língua. Porque eu falava, se for alguma coisa na parte motora, né? Da fala, então eu já estou estimulando também essa parte, né? Quero estalo de língua, manda beijo, mostra a língua, coloca a língua para um lado, para o outro. Vai fortalecendo essa musculatura. Então eu sempre trabalhei assim com ele. Maria não precisou ensinar. Nasceu falando praticamente. Foi no automático ali. Foi. Você sentar com ela aqui, ela tem conversa com você a noite inteira. Fala pelos cotovelos. Já veio com HD infinito ali? Já, falei, graças a Deus. Um veio para me dar o trabalho primeiro, né? Um vem para ensinar. E a outra vem para tranquilizar. Você fala assim, não,
Agora, né? O primeiro vem pra te dar o desespero, né? É. Aquele desespero, assim, meu Deus, né? Por quê? E aí logo o filho de fono, né, que mexe com essa parte de fala e não fala, ele veio para me dar aquele desespero. Mas aí ela depois veio, aí ela tinha uma dificuldade com o R, logo a gente conseguiu trabalhar ali, e aí já também melhorou. Aí fez esses negócios de letrinha da Estela tem com L. Eu falo Estela, ela Estela. Ainda não instalou, né? Aí, vai dar certo. Aí eu fico pra ela e falo, como que o relógio faz? Pra ver se ela faz, não tem? Aí ela faz um pouquinho, daqui a pouco ela, relógio não. E sai. Quando os pais devem se preocupar já nessa escala de achar que tá dando tudo errado, que o filho não tá falando, que tá com atraso, e procurar um fono? Então, eu sempre falo que quando tem o atraso de linguagem, né, que a criança não está falando, já é importante procurar. Porque assim, a criança passa ali pela fase do balbucio, né, que é aquela fase que é bebezinho ali, que você começa a conversar, eles começam naquela fase do angu e vai soltando alguns sonzinhos, já é uma fase de comunicação. Aí vem a lalação, que é aquela fase do pá, 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 dá, má, toda é uma fase de comunicação. E ali começa a soltar as primeiras palavrinhas. Então, a gente tem que ir observando, né, são palavras soltas, mas até os 2 aninhos, essa criança tem que estar falando frases. Até os 2 anos, ela tem que estar falando frases. Se até os 2 anos ela não executa uma frase, tipo, quero água, já é uma frase. É preocupante? É preocupante. Igual eu dei o exemplo do Murilo. Eu estimulava o Murilo o tempo todo. Então, eu observava que o Murilo não tinha nenhum comportamento atípico, né? Que poderia dizer que ele era autista ou que tivesse algum atraso cognitivo, né? Então eu observava, então eu falava, não, o Murilo não tem perda auditiva, audição normal, fiz os exames, tudo ok. Então eu via que ali poderia ser ou um atraso motor de fala, ou uma apraxia de fala, tudo isso existe, né? E aí o que eu fazia? Eu pegava e estimulava, de todas as formas que eu conseguia estimular. Se eu observasse que o Murilo já não mantinha um contato visual, tinha aquela dificuldade de interagir comigo, eu sentava para brincar, ele virava as costas, né? Não queria, interagir. Ou, assim, coisas que se encaixam dentro do espectro. Claro que daí eu ia fazer outros exames, como o fono ia continuar trabalhando com ele, né? Para ver a evolução dele. Mas então eu falo assim para os pais, tá com atraso? Procura um fono. Procura um profissional que... E é o fono, não adianta você ir no neuro, porque ele vai virar para você e vai falar assim, olha... Você tem que ir no fono. Você tem que ir no fono, né? Faz fono tanto tempo, faz isso, isso e isso, pra gente ver a evolução. Então, atraso de fala, já vai no fono. Ali a gente já pede para fazer um exame auditivo, né? Pede para fazer audiometria, pede para fazer o BERA, imitanciometria, que são exames, né? Pra gente observar. Não tem nenhuma alteração. O porquê desse atraso? Aí a gente vai avaliando se pode ser o atraso motor, se é a apraxia, se tem alguma síndrome, se tem alguma outra alteração neurológica. O que é a apraxia de fala? A apraxia de fala vem ser o quê? Uma dificuldade que a criança tem, muitas vezes ela entende você, ela compreende o que você está falando, mas ela não consegue fazer um movimento, entendeu? Da boca, não consegue, é como se o cérebro pensasse mais rápido e ela não conseguisse expressar, né? Então é uma dificuldade que ela tem ali, né? Nesse desenvolvimento da fala. Então, e aí muitas vezes tem criança que começa a falar, mas é uma fala mais errada, uma fala assim, para a idade, entendeu? Não conseguiu, não tem todos os fonemas instalados quando começa a falar. Só que ela é muito difícil também de perceber. Porque a criança que tem apraxia, ela fica ali numa linha muito tênue com o autismo, sabe? Porque muitas vezes ela prefere se isolar. Ela prefere por não conseguir executar a função. Porque aquilo dá irritação na hora de falar, aí fala, aí ela tenta. Aí fala, ela não consegue, aí ali ela já se irrita. E aí ela prefere ficar o quê? Mais isoladinha também. Entendeu? E a apraxia de fala é muito confundido com o autismo? Olha, Por muitas mães, eu falo por mãe, né? Que mãe, é quem eu falo, eu sempre falo, nasce uma mãe, nasce uma paranoica. Sim. E a gente fica com paranoia 24 horas de qualquer coisa.
tem. O atraso já é muito confundido. Tem mãe que já pensa, atrasou, já muitas vezes acha que é autista, né? E nem sempre. E aí por isso que eu falo, é importante fazer um acompanhamento até para essa mãe se acalentar, né? E aí é onde a gente tá ali também para abraçar, né? Para tranquilizar toda aquela situação. É, Calma, não é o fim do mundo, Isso. vai dar tudo certo, né? E a gente vai buscar a solução. Ô, Fernanda, exercícios básicos para tipo, para qualquer mãe que está em casa, assim, que possa ajudar no mínimo. Porque às vezes a mãe tá lá paranoica, meu filho não tá falando, meu filho não sei o quê. O que uma mãe pode fazer para pelo menos começar a induzir a criança a estimular a fala? Então, eu sempre indico, né, para as mães, desde bebezinho ali, né, já ir brincando, já ir, tipo, conversando, porque a criança precisa disso, é estímulo. Aí tá naquela fasezinha ali que você pode sentar, brincar, você vai sentar, você vai brincar, zero telas, total mesmo. E hoje a gente vê o tanto que a tela tá difícil, né, você não consegue mais sentar em nenhum lugar, Se não tiver um celular, e muitas vezes o pai dá até para se acalmar, né? Ou para ele poder fazer alguma coisa. E eu falo, gente, é importante ser zero tela. Eu falo bem assim, nós cortando, mas já tô cortando. Não. O meu ver, a Estela ela não tem tela. Tipo, tem a TV, mas ela nem para na TV. Ela fica pra lá e pra casa dançando. Às vezes vê uma musiquinha e fica dançando, aí sai. Então ela não tem esse interesse por tela. Mas eu falo que hoje, a tela é a forma de abandono digital que os pais criaram pra criança. Sim. Porque, tipo assim, não quero ter responsabilidade porque a criança tá se irritando. Não quero ter aquela responsabilidade de estar ali dando atenção. Porque o pai ou a mãe já tá vidrado aqui. E quer fazer o quê? Vou dar isso aqui também, que daí fica lá. Ou seja, aquilo é um abandono. É como se você pegasse uma criança, colocasse ela num quarto escuro com uma tela na mão e esquecesse que ela existe. Porque ali ela entra em outro mundo, aí o pai e a mãe vai para outro mundo lá no telefone e esquece que precisa formar um caráter ali. E o caráter é formado através dessa porcaria aqui, ó. Sim, aí tudo que tá aí ela aprende. Aí depois não entende por que o meu filho não se comunica comigo. Porque ele não tá tendo o estímulo externo. Ele tá tendo um estímulo de tela, que limita ele, né? E esse estímulo atrasa tudo. Então eu falo, senta, canta música, faz essas músicas que tem estímulozinho de braço, que imita, que faz. A criança mantém esse contato visual. Então os exercícios, lê história, quando tá lendo história, faz vocalizações, muda a voz, dá risada, faz a voz do bicho malvado, faz a voz do Chapeuzinho Vermelho lá que é mais bonzinho. Então essas coisas, então quando você faz isso, você traz a criança para perto de você, para o seu mundo, e aí ela quer aprender mais. Ela quer aprender mais. Porque eles acham, falam assim, mas meu filho está sabendo contar, ele sabe as cores, ele aprendeu tudo isso no YouTube. Mas ele não precisa aprender as cores agora. Se ele aprender as cores com estímulo externo, brincando, e essas cores ele consegue, tipo, pega alguma coisa, mas consegue associar, né? Não só por repetição, porque repetição até papagaio repete, né? A gente não quer essa fala. A gente não quer um espelho, a gente quer um desenvolvimento ali. Desenvolvimento. E para mim desenvolver essa criança, eu preciso construir. E construir, ela vai precisar de afeto, de atenção, de carinho, de tempo. Que é o que eu falo para os pais hoje em dia. Se não tem tempo, você tem que ter tempo, né? É dolorido quando a gente fala. A gente tem filhos para a gente ter tempo com eles. Se a gente não for ter tempo com eles, é melhor não ter. Porque olha como que está o mundo hoje. Né? As crianças é 24 horas na tela. E isso é dolorido, eu vejo, e a gente sofre com isso. Né? Sofre, e a gente vê adolescentes na tela 24 horas. Hoje você vê casal de namorado que senta na mesa, um do lado, outro do outro. Ninguém conversa mais, né? E eu acho que hoje, se caísse a internet, o povo pirava, né? Outra coisa que eu digo direcionada às telas é o quê? É a questão de muitos diagnósticos que estão dando hoje. Eu falo particularmente que eu acredito que tem alguns diagnósticos que estão um pouco além. Porque você imagina, eu crio uma criança desde bebezinho, eu já peguei isso, eu já peguei.
Criança que, a Fernanda, eu não tinha tempo, então a minha vida era corrida, 3, 4 mesinhos eu já colocava na frente da TV ou ligava o celular e ali ia cantando musiquinha e eu deixava e ele foi crescendo assim e foi. Eu vou crescer uma criança comunicativa? Eu vou querer, eu vou vai ficar sentar, retraído. eu vou sentar aqui, eu vou conseguir conversar? Eu vou querer o quê? E meu cérebro tá ligado nos 220. Aí a hiperatividade é outro diagnóstico. Tira uma pessoa que fica 3, 4, 5, 6, 7 horas num celular, ali com jogo, com não sei o quê. Tira ela dali, ela pira. Ela surta. Por quê? Porque o cérebro dela tá ali. Saiu dali, ela não consegue fazer o que tá em volta. É como se tivesse aquilo, é como se fosse uma droga, aquilo ali é a dopamina da pessoa. É uma droga. O celular hoje, ele é pior, já foi até considerado, né, que é pior que droga, né? Porque ele vicia mesmo. Ele vicia. Então você pode ver, se você acordar de madrugada e pegar o celular, você não dorme tão cedo. Você não dorme. Ele liga seus neurônios. Então fica ali, né? Ativa. Então o que a gente tem que pensar? Que criança precisa da hora do sono, precisa das regras, precisa de tempo. Deu 4 anos de idade, pode assistir? Pode. Criança que tem atraso, eu indico assim, 0 tela mesmo. Aí pegar a tela ali com os 4 aninhos, né? Aí ir pra TV, ficar ali uns 40 minutos. Mas, gente, nada melhor que estímulo. Vai pra natação, faz balé, faz luta, que ajuda ali no limite, nas regras. Isso tudo colabora para o desenvolvimento. Tira da tela. Com 4 aninhos ali, que se você quiser deixar assistir uma TV aqui, daí você pode ter certeza que ele não vai ser vidrado, ele vai assistir só aqueles 40 minutos ou menos que isso. Gostou, tal, acabou. Essa criança vai ter um desenvolvimento maravilhoso. Aí, viu que tem atraso? Não deixa com tela, porque a gente tem, as crianças, elas, nessa parte do desenvolvimento, a neuroplasticidade está muito ativa. Mas aí existem as podas neurais, né, que vai acontecendo com 2 anos, com 5 anos e ao longo da nossa vida, que vai diminuindo essa neuroplasticidade. Então, nós vamos diminuir o quê? A intensidade de aprender. Então, ali nos primeiros aninhos de vida é onde a gente precisa intervir mesmo, ensinar essa criança. É onde precisa ter aquela indução para a criança falar assim, ó, você tem que ter desejo para poder aprender. Sim. Em vez de trabalhar no automático, robotizado. Robotizado, que é a maioria das crianças hoje. E a culpa é dos pais. A culpa é sua, tá? É sua. Não é de papagaio, é sua. A criação vem de casa, não é da escola. É igual a gente estava falando hoje, a gente comentou muito e eu vi falando isso. A escola, a função da escola é trazer a comunicação de como as coisas funcionam. Mas a educação, os primórdios, o caráter é formado dentro de casa. É tudo dentro de casa. Sim. Os pais devem se preocupar com a dicção das crianças, porque quando eu falo de dicção, a questão é que tem uma pessoa que trabalha comigo, que eu não gosto de fofoca, que tinha uma neura bem assim. A filha dele tava lá perto da gente, aí eu, tipo, exemplo, ia falar qualquer palavra e falava errado. Ele ficava corrigindo ela. E não é assim que funciona. Não é na pressão que a criança aprende. Então, os pais devem se preocupar e forçar com que a criança fale extremamente correto ou tem que acompanhar o desenvolvimento e ir auxiliando naquele desenvolvimento? Auxiliando, porque assim, tem crianças que até 5 aninhos eles têm que ter todos os fonemas instalados, que é o p, b, s, z, l, r, k, g, f, v. São esses fonemas, tem que ter todos esses fonemas instalados. Então vamos supor que passou dos 5 aninhos, tem a troca ali, fala igual o Cebolinha. Aí é importante procurar um fono para ver o porquê que está tendo essa dificuldade, né? O porquê que não instalou esse fonema ainda, o porquê que está tendo atraso nesse fonema. E sempre ali a gente tem que observar que alguns fonemas vai instalar mais tarde, até os 5 anos, tem que instalar todos, mas alguns fonemas, tem pai que fala assim, mas ele ainda não está falando esse fonema, mas vai instalar ali com 4 aninhos e meio, já instala aquele fonema. Então, nesse processo de desenvolvimento, você corrigir com amor, né? Corrigir com carinho, não forçar. Vamos pontuar onde que faz o L. Então, vamos lá. Laranja.
Então, você vai mostrar para ele onde faz e você vai articular. Se preocupar, realmente, assim, é importante se preocupar, porque a gente quer sempre que a criança fale correto para não chegar naquela idade adulta e ter dificuldade depois e ter que fazer fono mais tarde, né? Mas, assim, sempre com amor, sempre com correção. Se você tá vendo que não consegue, encaminha para um profissional. E daí, talvez, ali até a criança desenvolve melhor, porque muitas vezes em casa ele acaba ficando até mais tímido. E falar corretamente com a criança. Nunca falar muito infantilizado, porque a fala infantilizada faz com que a criança regride muito. Aquela fala, né, bebezinha, e eles querem falar sempre daquele jeito. Aí dificulta mais ainda também. Lá em casa eu dengo muito a Estela. Só que eu falo muito correto com ela. Então, às vezes, eu vou falar uma coisa com ela, eu olho, eu falo, olha pra mim. Ela olha, eu falo assim, sabe? Mas tem hora que eu falo, cadê o neném da mamãe? Que não sei o quê. Mas nunca falando palavras erradas, né? Falando certinho. E ela vai adaptando dela. E ela vai ver que... Sim. Mas tem aquela troquinha básica ainda, né? Vai dar certo, confia. Tá tudo bem. Sim, vai sim. Outra coisa. Igual essa história, tipo, de instalar o quê mesmo? Esses negócios aí? Instalar os fonemas. Esses trem aí. A criança, quando ela nasce, é obrigatório hoje fazer o teste da linguinha. Sim. E tem criança que nasce com aquela... Como é que fala esse negócio que fica embaixo da língua? O frênulo da Isso. língua. Muito curtinho. E eles fazem aquele piquezinho para que desenvolve. Isso. Mas eu vi relatos que eu tava olhando nos comentários, né, no Instagram. Mamãe falou que fez o piquezinho, mas porém depois a criança ainda tava com a linguinha meio presinha. Pode colar de novo. Cola? E por isso que a criança fica falando tudo errado. Sim, vamos supor, quando nasce ali bebezinho, a gente já pede para fazer, porque você tem que enfiar esses dedinhos, abaixar bem e empurrar para ver se aquele frênulozinho é muito curtinho, né? Para fazer o piquezinho. Faz a frenectomia, né? Uma é mais cirúrgica, é um pouco mais... Precisa fazer um corte maior. A outra Mais invasiva e outra mais tranquila. E aí você faz esse piquezinho. Mas ele pode colar novamente. Entendeu? Porque o bebezinho ali, aí mais melhora muitas vezes na questão até da amamentação. Porque machuca muito os seios da mãe, então a mãe começa a observar que tem alguma coisa diferente. Sim. Não tem, fez o piquezinho, colou de novo, você vai levar para cortar novamente. Você vai fazer novamente a incisão, vai cortar de novo. E aí você tem que ir acompanhando. Se é uma criança já com uns 4 aninhos, 3 aninhos, que fez o piquezinho, né? A gente observou que não foi cortado quando era bebezinho. Fez ali o cortezinho. E aí a gente vai trabalhar para instalar os fonemas dessa criança. Porque muitas vezes a criança não tem uma mobilidade de língua adequada. Tem criança que não consegue fazer estalo de língua, não consegue colocar a língua no canto da boca. Tem criança que a língua é bem rebaixadinha mesmo, bem difícil de mobilidade. Então a gente faz alguns exercícios ali para ela ir melhorando e aí a gente consegue instalar alguns fonemas. Então às vezes o problema nem é o problema da frenectomia, né? Tem que fazer. Às vezes é a formação mandibular mesmo da criança que não auxilia. Não. Que deixa mais baixa a linguinha? Não, é da frenectomia mesmo. Que deixa a língua mais baixa? Não. A língua fica... ela fica mais baixa, porque ela fica coladinha. Ela fica mais coladinha. Então é uma língua que quando ele chora, porque a linguinha, ela faz quando chora, ela levanta. É uma língua que quase não levanta. Ela tem uma dificuldade. Então você imagina você não ter a mobilidade. Tem criança que tem, né, que não fez a cirurgia, ela tem dificuldade até na hora de comer. Começa a ter engasgos. E por quê? Porque não tem a mobilidade correta de língua, de tão coladinha que é. Eu acho que é loucura, né? Mas cada profissional sabe como trabalha. Quando eu tava no surto, né, achando que a Estela não tava falando, aí eu encontrei uma doida que falou bem assim que o chiclete ajuda a estimular a língua, não tem? Quando você começa a fazer a criança fazer bola e mastigando, fazer Realmente, isso auxilia? A mastigação auxilia no desenvolvimento de musculatura, né? Agora, exercícios para a língua, não o chiclete em si, né? O chiclete, porque ela vai levar para um lado para o outro como se ela estivesse mastigando uma comida, né? A gente faz o que com bolo alimentar? Pega a língua, coloca do outro lado, mas se ela não tiver o piquezinho na linguinha, não adianta de nada, porque ela vai ter aquela língua mais rebaixada. Agora, tem os exercícios, né? Que logo que faz a gente pede para fazer, que são os estalos de língua.
Por quê? Porque ele começa a ganhar força na língua. Então, empurra a língua de um lado, segura, empurra do outro, segura pro lado de fora. E aí a gente vai auxiliando com outros exercícios. O chiclete, na realidade, ele vai melhorar um pouco da musculatura, mas nem todo pai vai querer dar chiclete, né? Eu mesmo, minha filha, não levei chiclete nem tão cedo. Né? Vai nada. Quais os maiores fatores que influenciam no atraso da fala hoje? A gente estava falando sobre as telas. A tela. A tela lasca com tudo mesmo. Lasca Tem pra mesmo. onde correr. Você pode explicar de uma forma simples, mais simplificada, o que é disfagia e como afeta a vida dos pacientes? A disfagia, na realidade, geralmente é pacientes, igual eu falei, né? Pacientes que teve traumatismo craniano, AVC, ou pacientes neurológicos, né? Que nasce ali com uma lisencefalia, com uma microcefalia. Geralmente esses pacientes têm uma dificuldade para engolir, né? Então, assim, pode ter ali uma broncoaspiração, pode ser pacientes, igual pacientes de AVC, paralisa um lado, né? E aí ele tem dificuldade ali para engolir, começa a ter engasgos recorrentes, e aí começa a broncoaspirar, e aí começa a ter pneumonias. Então só descobre muitas vezes quando tem pneumonia. A questão do envelhecimento também causa disfagia, a gente vai ficando mais velhinho, a musculatura vai ficando um pouco mais fraca, e aí tem pessoas que só observam que está assim engasgando quando teve um AVC. Mas aí depois, quando começa a relatar, fala, mas antes eu já engasgava muito, já estava tendo então a disfagia, mas não ligava, né? Se engasga com água, com líquido, toda hora Com a vai própria comer... saliva. Uhum. Aí toda hora que vai engolir alguma coisa, se engasga e dá aquela tossezinha, ou pessoas que se alimentam e fica pigarreando depois, tentando limpar. Isso já é um início. Eu me preocupando aqui. Isso já é um início. Então é a dificuldade mesmo de engolir. Qual a importância do diagnóstico precoce do TEA e em outros transtornos neurológicos? O diagnóstico precoce, na realidade, é para a gente já fazer uma intervenção para conseguir, igual eu falei, sempre construir uma linguagem, construir para que essa criança se desenvolva, quebrar padrões no TEA, realmente é quebrar alguns padrões, né? Porque essa criança, ela vai ter padrões, tipo, muitas vezes tem criança que tem resistência, né? Não chora muito, aquela resistência de ficar na sala. Eu já tive criança de, tipo assim, 8 sessões, ela entrava e chorava as 8 sessões, 1 hora. 1 hora. Deus defenderá. Então, assim, por quê? Porque era uma fase de adaptação e tudo. Então, assim, o diagnóstico precoce é mais para a gente mesmo já entrar com intervenção. Então, quando uma criança vem para mim, mesmo antes da gente saber o diagnóstico, e mais ou menos ali que eu já sei alguma coisa, eu já faço de tudo para aquela criança evoluir, principalmente quando, assim, para ela conseguir se acomodar no ambiente, para ela aceitar o ambiente. Então, eu sempre abraço isso primeiro, antes de qualquer coisa, antes de falar tudo, ela tem que abraçar o ambiente, ela tem que se sentir bem. E eu digo que a primeira coisa, principalmente de uma criança assim, autista, quando ela se sente bem, a criança especial, a criança atípica, ela faz cocô. É porque ela fala assim, tô em casa. Tô no meu lugar. Aí ela já faz um cocôzinho. Eu falo, epa, quem fica feliz, né? A gente fica super feliz, porque ela se adaptou. Eu falo, não, ela tá aceitando esse lugar. Que legal, ela tá aceitando o profissional. Por isso que hoje eu brigo muito, porque assim, eu falo em relação, hoje os planos de saúde, eles querem, a mãe começa o tratamento em um lugar. E a criança já se adaptou àquele lugar. A gente já assim, fez aquela criança ser abraçada, ela já se sente bem, já está adaptada. Aí vai lá e tira, eles querem colocar em outros lugares. Essa criança demora outro processo para se adaptar e começa a perder o que ela já ganhou. Porque é difícil para ela. E por que os planos de saúde fazem isso? Porque assim? hoje eles têm uma ligação, né? Tem que ser profissionais que trabalham para eles. Só que hoje também eu tô vendo que já tem, acho que uma juíza, que ela falou que a criança, não independente do plano de saúde, independente se ela se adaptou ao lugar, não é para trocar. E o plano de saúde tem que aceitar. E eu acho que é o mais justo, né? O pai paga, tá ali, fazendo tudo certinho, pagando. Mas ele quer escolher o profissional para tratar o filho. Sim. E ele já também se adaptou àquele profissional.
E a mudança é ruim para eles, é muito ruim, principalmente para o autista, porque ele leva um tempo para se adaptar. Se adaptou, agora você tira, para ele e ele gosta assim. A gente começa a fazer rotina e a partir da hora que ele se acostumou e você tira, ele se desregula todo. Então é uma criança que depois vai dar dificuldade para dormir. Eu tenho um paciente meu, ontem mesmo chegou eu cheguei de viagem, né? E aí ontem eu atendi ela, foi o primeiro dia. Aí já falaram para ela, hoje você vai na tia Fer. Ela já sabia que ela ia lá. Então, mas ainda demorava, acho que ia demorar uns 40 minutos. Aí levaram ela para casa para ela esperar. Ela entrou em desespero. Achando que não ia ter, que não ia voltar. Não, porque ela já queria ir para lá, pro consultório. Ela não queria ir para outro lugar, ela queria ir lá. E ela batia a porta do carro e ela entrava, e ela chorava, e ela corria. E aí, Fer, eu trouxe ela antes, eu falei, tranquilo. Trouxe, ela sentou, não queria ir embora depois. Então é assim, por quê? Porque ela já sabe. Agora falar assim, você vai para outra fono, não quer. Aí a mãe dela um dia ligou para mim e falou, Fernanda, ela quer ir aí. Eu posso levar? Eu sei que não é dia dela, eu posso? Eu falei, pode. E ela foi, deu uma volta, ficou, se sentiu bem, se regulou. Agora eu vou embora. Entendeu? Como que é difícil? É isso que muitas vezes eu falo, que esse apoio ainda as mães não têm, e os planos de saúde tinham que compreender isso. Porque são crianças que elas levam um tempo para se adaptar. E depois que ela se adapta, você ir lá e tirar é muito brusco para elas, né? E aí eu falo que eles também tinham que entender essas coisas assim. E eu acho que hoje a gente precisa entender de tudo um pouquinho, né? A escola precisa, os planos de saúde, as pessoas que trabalham na saúde precisam entender, né? Por quê? Porque são crianças que elas precisam de um acolhimento diferente, né? Elas precisam, é diferente. E para elas o ambiente tem que ser acolhedor. Muito acolhedor. Não que outras pessoas não vai ser, entendeu? Mas a partir da hora que ela se adaptou, tem uma diferença mesmo, né? Para ela sair dali vai ficar difícil. Agora que você tocou em escola, você lembra quando eu levei a Estela lá, que você falou assim, você tem que mandar ela pra escola. E não, mano, que isso que eu, né, a louca. Pra um pai que tá igual eu, né, que acha que tem que criar a criança dentro de uma bolha para autoproteção, para isso, aquilo outro. Com que idade você acha que tem que inserir essa criança num convívio com outras crianças, na escola, numa creche, que seja para ela poder se adaptar e automaticamente ter uma progressão? Então, quando você levou a Estelinha, ela estava com 2? Acho que era. 2. Quase A gente 2. estava preocupado com a questão da escola, da fala, né? Sim. Que estava em atraso. Aí eu pedi para você levar, por quê? Porque ali reforça ela querer se comunicar. Então, faz fono, mas aí vai para a escolinha. Mas fora isso, eu indico com 4 anos. Com 4 anos pode mandar. É. Menina, ela tá com 3, agora tá aquela na escola. O quê? Eu não aguentava a menina virar um papagaio. Que hora eu precisando trabalhar com a menina. Aí, ó, tá vendo? Aí eu falei Tá assim, eu reclamava preocupada. que não falava, agora fala até que não deve. Aí ela pega a gente lá trabalhando, ela chega perto do Danilo. Ô, Danilo, não sei o que, não sei o que. Fica ela mostrando, não sei o que, não sei o que. E o Danilo fica dando ideia pra ela. Falei, não, vamos mandar essa menina pra escola, vai conviver. Vai melhorar lá na escola lá, que a menina... Lembra que eu falei, eu não dava tela e não dou tela. Telefone, não dou. TV fica ligada lá, às vezes passa uma musiquinha lá. Então, assim, eu criei ela assim. Eu desenhava no papel as letras e ela ficava lá, eu ensinando as letras pra ela no papel. Ela aprendeu no papel. Aí, teve uma época que eu coloquei ela pra assistir uma boca. Não tem a mulher do bocão? Ah, sim. Que Vida fica lá. de Alice. É, aquela mulher lá. Aí ela ficava lá, às vezes assistindo. Ela começou, tipo, a falar umas palavrinhas. Porque tinha aquele bocão, ela ficava assim, bocão, assim. Aí aprendeu a falar. Mas, tipo assim, foi o... Tipo, eu ia ter... E aquele treco lá, que eu também não sabia, né? Então, então quando a Estelinha foi, ela tava com 1 ano. É 1 ano e pouco. É que eu tava com paranoia. Tava todo um monte de criança. Os outros... Ei, ó, E agora você vê o que tá falando, né? Até Tem que desligar, né? Só E a outra ainda fala errado porque tem tiquinha ainda, não tem os fonemas tudo instalado, e é isso que você falou que você tá fazendo, é você olhando para ela, repetindo, ela falou errado, repete outra vez, e aí daqui um pouco tá perfeitinho. Aí o trem vai. Vai. Como lidar com as famílias que estão em um momento tão delicado como no caso de paciente pós-AVC?
Então, geralmente eu acolho a família primeiro, né? Porque assim, precisa conversar, principalmente paciente idoso, né? Então você precisa, porque essa família também é tudo novo para ela. Então eu acolho, eu ensino a fazer a higienização, eu ensino a fazer alguns exercícios, eu passo algumas coisas para eles e eu tô ali sempre disponível, sabe? Tipo, ó, se precisar me liga, eu tô aqui à disposição. Eu acho que a gente tem que ser assim, né? A gente tem que estar disponível porque são pessoas que tá assim, é uma fase difícil, né? Como para algumas mães também. Eu sou muito assim, ó, precisou me liga, pode mandar mensagem, se eu não conseguir ver ali na hora eu vejo depois, se eu pudesse, né, te ajudar eu te ajudo. E eu estou sempre à disposição, precisou de alguma coisa, até de um médico que eu posso conversar, que eu posso ligar para marcar uma consulta, alguma coisa, eu estou ali, sabe? Sempre fazendo alguma coisa assim. E eu acho que é isso, né? A gente está sempre abraçando todo mundo, né? Sim. Eita, olha. Como a fonoaudiologia pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes com dislexia e TDAH? Então, é o trabalho, né? Tipo, a gente trabalha na questão do desenvolvimento mesmo ali, principalmente dislexia, né? Que tem aquela dificuldade de ele não consegue distinguir alguns sons, tem dificuldade. O TDAH é uma questão mesmo de concentração. Então, a gente trabalha muito com concentração. E hoje eu trabalho um pouco com a neuromodulação, né? Que ela consegue ajudar esses pacientes, aumenta a neuroplasticidade desses pacientes e esse paciente consegue aprender um pouco mais, né? E consegue se concentrar durante as atividades. Então, assim, hoje, graças a Deus, a tecnologia ela veio para ajudar muito, né? Então, eu uso o Elib também, que ajuda, assim, na oxigenação sanguínea, na oxigenação do cérebro, e essa pessoa melhora, porque, assim, é o que eu te falei, o TDAH, muitas vezes aquela criança é uma criança que passa o dia no jogo, e muitas vezes aquilo vai acelerar ele muito mais ainda. Então a gente tem que trabalhar o quê? Coisas que façam ele ter concentração, que façam ele prestar atenção e melhora a qualidade de vida, sim, né? É quando você tira e você fala, olha, agora a gente vai fazer esse tipo de atividade aqui e você começa a fazer aquilo rotina, todos os dias, todos os dias. Ele começa a ter um desenvolvimento muito Absurdo. absurdo. Como que funciona esse negócio de neuromodulação, assim, falando de uma forma mais clara, o pessoal entender que às vezes a gente fala uma coisa e outro fala, nossa, é um xingamento, né? Né? As pessoas não entendem. A neuromodulação hoje, ela é o quê? Vou falar bem simples para vocês entenderem. É um aparelhinho pequenininho. Hoje ele vem nos eletrodos no qual eu encaixo. Na realidade, a pessoa que vai trabalhar a neuro, ela tem que compreender as áreas do cérebro ali. A área que é a área mais ativa, a área de Broca, que é a área de fala, a área de Wernicke, que é a área da compreensão, qual que é a parte que eu preciso trabalhar, que essa criança precisa se acalmar para se concentrar. Então, eu preciso conhecer essas áreas cerebrais. Sim. Então, eu estudo elas e eu vejo lá, é um TDAH. Então, onde eu vou trabalhar nesse TDAH? Parte de concentração. Então, eu vou trabalhar a parte da frente dele. Então, eu vou colocar os eletrodos e vou mandar estímulos elétricos para esse cérebrozinho, aumentando a neuroplasticidade dele, fazendo as conexões dos neurônios. E aí, por quê? Porque é o que eu te falei, vai diminuindo a neuroplasticidade conforme vai tendo as podas neurais. Então, vai diminuindo. Então, o que eu faço com isso aí? Eu aumento a neuroplasticidade, né? E aí começa... É como se fosse um curativo que restaurasse Isso. aquela função. Aí uma pessoa me perguntou, mas vai nascer neurônios novos? Eu falei, não. A gente só vai restaurar o que estava sendo danificado. Tipo assim, tem esse neurônio aqui, uns tá faltando umas perninhas aqui, vai conseguir fazer as sinapses, né, as conexões com os outros neurônios, e vai melhorar a aprendizagem, a concentração. Tipo, eu tenho um paciente que ele teve um acidente de moto e a gente fez a neuromodulação nele, na parte do cerebelo, que é a parte motora, né, que comanda toda a parte motora. Ele tinha dado tetraplegia e agora ele tá na paraplegia. Ele já tá movimentando os braços e tudo. E aí ele tá fazendo, claro, fisioterapia, tá fazendo acho que é uma outra coisa que tem lá no Hospital do Câncer, é robótica. É alguma coisa assim, que ele veste uma roupa e tudo, e a gente faz a neuromodulação. E o legal que eu achei é que os médicos do Hospital do Câncer e tudo,
eles mesmos falaram, nossa, é muito bom a neuromodulação. Hoje a gente consegue ver um desenvolvimento ótimo com a neuromodulação. E bom que ele fez logo que aconteceu o acidente, poucos meses depois. Acho que o acidente foi em abril ou maio. Em julho, agosto, a gente já iniciou de fazer. Então, eu sempre faço aquele tratamento de choque. 30 sessões seguidas. De segunda a sexta, dou pausa sábado e domingo. Mas o paciente começa a dar retorno muito rápido. Aí ele, até um dia eu cheguei lá, ele queria me contar que ele pensou e mexeu o dedo do pé. E aí a mãe dele foi contar, ele, não, eu vou contar. Aí ele contou, ele falou, Fernanda, você acredita que eu pensei e eu mexi? Eu falei, eu vou mexer meu dedo do pé. E eu mexi. Aí disse que ele pensou de novo, ele falou, será que eu fiz? Aí ele mexeu de novo. Então isso é legal, né? Então você vê hoje a É o cérebro neuromodulação mandando comandos e o corpo executando. É. Aí para uma pessoa que tinha recebido um diagnóstico de tetraplegia, foi para paraplegia, a gente sabe, Tem né? evolução gigantesca. Evolução, é muita evolução. Então hoje a gente consegue ver essas evoluções. E a neuromodulação, assim, eu posso dizer que meus pacientes, a maioria, teve uma boa evolução. Tive paciente, assim, que, principalmente autista, não falava, não mantinha um contato visual. Depois eu comecei a trabalhar com ele, começou a manter um contato visual. Falava. A compreensão, nossa, ótima. Só que aí o autista ele já tem a apraxia, né, de fala, né, a dificuldade mesmo ali. E aí, claro que aí é outras coisas que a gente vai mexer, vai trabalhar. Mas fora isso, você olhava assim, antes você falava, você tentava e ele não conseguia, nem não te olhava, não conseguia executar. Depois você começou, depois da neuro, você falava, ele executava. Do jeitinho dele, ele ligava para pedir pizza, que queria pizza. Então, assim, essas coisas é legais, que você fala, olha, ele está associando muito bem. Olha como que melhorou essa compreensão. Sim. Então, são coisas, assim, a neuro... Eu gosto muito da neuromodulação. E, assim, hoje eu consigo ver que ela veio para mudar muita coisa, assim. Muito desenvolvimento. Foi uma ferramenta que veio para poder ajudar a fazer total diferença na vida das pessoas. Bem feita. Por isso que eu falo, o profissional, ele tem que fazer, mas ele também tem que entender o que ele está fazendo. Né? Não é só colocar lá. Não adianta um pedreiro fazer bolo que o treino vai render. Eu falo assim, eu já sou, né? Onde eu estava. Qual foi o seu caso mais complicado de solucionar até hoje, nessa trajetória aí? Meu caso mais complicado? Eu falo que foi aquele primeiro meu, né? Porque eu tava bem... Foi meu início Ela mesmo. estava bem crua e não... Bem crua e eu falava, meu Deus, né? Eu tenho que... E eu ia todos os dias nesse paciente, né? Então, assim, acho que esse foi aquele primeiro caso que eu contei a história. Como que é a aceitação dos pais com alguns diagnósticos? Tem pais, assim, a gente tem uns que até hoje continua levando, mas não querem saber do diagnóstico. Então, tipo, eu trago pro tratamento, mas eu finjo demência. Tem pais que não querem saber, ou tipo assim, eu acho que ainda... Não tem aceitação. Sim, e eu super entendo. Porque, assim, são pais, assim, como é que eu posso dizer? A gente nunca quer enfrentar um problema, essa é a realidade. Né? Então, assim, eu tenho tal, mas será que tem? Será que não tem? Fica naquela dúvida. Então, assim, eu sempre falo, gente, diagnóstico não é destino, né? É igual uma mãe chegou, ela me falando ontem, que ela falou, eu te falei até, né, dela de fazer um grupo de acolhimento para as mães, porque ela falou que quando ela soube que o filho dela era Down, ela chorou tanto. E eu falei assim, mas é o seu direito de chorar, né? Você tem esse direito de chorar. Ela, mas eu não tive ninguém para me abraçar. Então, eu acho que precisa disso, desse abraço. Então, eu vejo que eles têm a dificuldade porque eles sofrem o processo do luto. E eu sempre falo, gente, vive o luto, é importante viver o luto, né? A gente precisa viver esse luto, até para você não surtar depois, né? Mas eu acredito que ainda tem muitos que têm a dificuldade de querer saber. Eu prefiro fazer as coisas, fazer a terapia, fazer tudo, e aquela fé que a gente, pai e mãe, tem lá no fundinho, que eu sei e tenho certeza que vai ficar 100%, né? Aquela fé que eu acho que você tem que ter, que eu não tiro isso deles nunca, mas eu ainda vejo que tem muita dificuldade, assim. Agora, sim,
na sua área, eu sei que você é especialista, você é top, porque pra mim é referência. Eu já Ai, meu falei, pra Deus. mim é referência. Não, eu já falei que eu só trago pessoas aqui que tenham ou comunhão com Deus muito forte pra mim chegar a convidar, ou que seja uma pessoa extremamente capacitada na área, porque se não for, eu não trago, não. Se eu vim aqui só pra encher linguiça, eu não trago, não. Eu já falo logo. Os outros, às vezes, ficam Gente, ela é assim mesmo. Não, você sabe que eu sou surtada. Os outros ficam assim, chama fulano, chama esse que foi, não agrega em nada. Vem de mentira. Não sabe do que tá falando. Que eu acompanho, eu vou atrás da pessoa, quando fala o nome de alguém, aí eu vou investigar, que eu sou surtada do FBI, né? Aí, ou a pessoa ela é muito, muito boa no que faz, ou eu vou lá e olho e Deus fala assim, pode chamar. E quando Deus fala, Obedece, igual, né? oxi, eu penso 2 vezes. Agora você, Fernanda, assim, eu acho você extremamente competente. Eu quero que você me explique como que funciona o seu trabalho englobando toda essa área da fonoaudiologia. Como que funciona, o que eu faço? É. Estudo, a questão estudo pra caramba, leio muito, pesquiso. Já passei noite em claro, mas agora eu preciso dormir, senão não dá, né? Então hoje eu aprendi a separar um pouco isso, né? De tipo assim, ver que eu também tenho esse tempo para mim pensar, porque senão eu não dou conta de tudo. Mas eu sou aquela que eu quero pegar tudo. Eu quero. É muito difícil eu dizer não, né? E aí meu marido, ele me podera um pouco, ele me poda, ei, dá pra dizer não. Agora, segura um pouco porque a gente também precisa de você. E aí eu tento ser presente em tudo, mas é difícil, né? É difícil porque a gente tem que se desdobrar, né? Mas eu procuro ser muito competente, muito responsável naquilo que eu faço e é o que eu falei para você, todo dia eu quero ver a evolução, eu quero ver aquele paciente evoluir. Então, quando eu tenho resposta positiva, aquilo para mim alegra o meu coração, é uma resposta daquilo que eu estou fazendo, né? Do meu trabalho, do que eu estou me dedicando, eu gosto demais. E, assim, no meu ambiente de trabalho, quem entra ali sabe que eu falo de Deus 24 horas. Até eu falei pra minha secretária, falei assim, acho que você enjoa, né, de tanto que eu falo de Deus, porque sai um, eu falo de Deus, entra outro, eu falo de Deus, sai outro, entra... Ela falou, não, eu até gosto. Ela falou, eu gosto porque passa uma paz, né? E eu gosto de falar de Deus o tempo todo onde eu tô. E você pode ter certeza que as pessoas que vão lá, tem muitas que às vezes estão até desacreditadas sem fé. Tem. E quando você leva a palavra de Deus para elas, pode ter certeza que não é você que tá falando, não. É que baixa a mãozinha de Deus ali e fala, minha filha, tem um probleminha aí, né? Dá um upgrade aí, porque eu daqui de cima não consigo resolver tudo. Deus usa a gente de uma forma que às vezes a gente nem entende. Sim, tem hora que senta pessoas na sua frente, aí tá falando do filho, daqui a pouco ela tá falando do problema dela, daqui a pouco ela tá chorando. Aí daqui a pouco você já se levanta, você já abraça, você já conversa. E tipo, muitas vezes eu nem pergunto muito, quando eu vejo já tá desabando. E tá chorando, e aí eu vejo que é só, tipo, olha, realmente a pessoa precisava estar ali. E é isso que eu falo, a gente tem que estar preparado o tempo todo para acolher. Para acolher. A gente tem que emanar amor, né? A gente tem que ser um campo de vibração de amor. Em volta da gente tem que ter isso. Porque é o que falta hoje no mundo, né? Lá na clínica, vocês fazem tratamento assim em conjunto, ou seja, assim, tratamento com mais crianças simultaneamente? Não. Em vez de ser assim separadamente? Não faço. A gente pode montar, agora até ano passado a gente ia montar, mas ficou bem em cima da hora, tipo assim, fazer um dia com todas as crianças, né? Mas não faz. Porque eu tiro 1 hora mesmo de estimulação direta para ela. Aí é 1 hora, então eu não deixo se distrair muito. Porque ela já vem da escolinha, já vem de outros lugares que elas fazem isso, né? Aí ali eu direciono mesmo para elas. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Fala mais do seu trabalho, onde que te encontra, seu telefone, o endereço da clínica. Então, tem o Facebook, né, Fernanda Bosio, tem o Instagram, que é Fernanda Bosio, _fone, acho que é isso. Eu me esqueço muito, tá? Mas entra lá que vocês vão me achar. Meu telefone de contato é 9203-2526. Pode me perguntar, quiser entrar no meu direct, fazer pergunta, fiquem à vontade, estou ali para responder pergunta, estou ali também para atender. Já tem um monte de gente que me manda mensagem ali querendo tirar dúvida, também tiro dúvidas.
E são essas redes sociais, e o consultório meu fica no BNH, né? Você faz atendimento remoto? Consultas remota? Faço. Então, tipo assim, independente do lugar que a pessoa esteja, pode entrar em contato eu contigo. faço. Eu atendo pessoas, tipo, já atendi pessoas dos Estados Unidos, já fiz consulta online, sabe? Tratamento também? Então, esse paciente eu fiz com a ajuda da mãe, né? Se é paciente um pouco mais grave, é mais difícil. Então, paciente de disfagia, não, eu peço, realmente tem que ser presencial, não tem como. Mas paciente tipo de fala, uma gagueira, alguma coisa assim, a gente consegue fazer. Para poder dar aquele auxílio, né? Mas aí precisa de um auxílio, porque a criança não vai ficar ali comigo na tela o tempo todo, né? Então sempre precisa de Precisa do alguém. auxílio do pai ou da mãe. Precisa. Eu pergunto porque, assim, às vezes a pessoa, ao conhecer o seu trabalho, eu falo isso da credibilidade que você passa como profissional. Talvez ela queira te contratar e ela esteja lá do outro lado do país e infelizmente hoje na área clínica tem muito profissional que ele tá ali pelo dinheiro, não pelo comprometimento. E isso daí, tipo assim, eu falo que hoje em dia o diploma que recebe ali não é mais um diploma, não. Aquilo ali, digamos que ele é o investimento que eles querem usufruir e usurpar dos outros, porque às vezes sai dali extremamente incapacitado e tá ali, cobrando absurdos, enrolando os outros. A gente vê muito isso. Eu vejo demais reclamações de mães e mães. Meu público é tudo feminino. Então, o que eu tenho de reclamação em story, de uma coisa e de outra, citam nomes de profissionais, de profissionais. Então, assim... E eu acho que hoje a gente tem que ter, por mais que a gente seja, né, da área, ou veja uma criança, eu já vi muita gente chegar, Fernanda, fulana parou no meu filho, viu eu na padaria e falou que meu filho era autista. Falei, do nada, olhou assim... Não, essa criança é autista. Essa criança não sei o quê. Essa criança não sei o quê. Gente, não a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que ter... Tem uma mãe que tá preparada para ouvir isso, assim. E outra, a gente não sai fechando diagnóstico. E você falou isso é uma coisa bem certa. Esses dias eu vi umas mães reclamando que foi fazer consulta com a fono, aí a fono, para poder querer ganhar em cima, começou a criar diagnóstico para as crianças. E era uma reclamação, se eu não me engano, tava numa reportagem lá no Nordeste. Que ela, tipo assim, todo mundo que ia era autista. Todo mundo, absolutamente todo mundo. Mas como é que pode uma pessoa que trabalhar na área, todo mundo que vai ali é autista? Não tem o que salva, não tem o que ter outra função? E, colocava tantas sessões, que é obrigatório, que não sei o quê, que Nossa. Então, assim, tem gente que vende diagnóstico. Não vende solução pro diagnóstico. E outra, até porque nós, não podemos dar diagnóstico de autista. A gente não dá. A gente tem todo um aparato ali, a gente faz a intervenção, observa e a gente faz um relatório. Eu vou lá no meu relatório, eu escrevo toda a característica, mesmo que eu saiba que aquela criança é. Mas lá no final, eu não posso colocar. É o neuro que bate o... eu posso colocar lá. A criança apresenta atraso de linguagem, a criança apresenta apraxia, a criança... E hipótese diagnóstica, a criança apresenta alguns comportamentos, né, dentro do transtorno do espectro. E aí, por ali, vai para o neuro, ele vai avaliar o seu relatório, que é um relatório detalhado, você falando tudo, e ali ele vai avaliar para poder fechar um diagnóstico, um neuropsicólogo, entendeu? Mas fono não fecha. Mas o povo hoje em dia, eles querem vender diagnóstico, eles não querem vender solução para o problema, não quer tratar o problema, eles querem vender diagnóstico. E eu falo que tem neuro que é pilantra também, tá? Porque tem, pelo amor de Deus, tem neuro que parece que eles fazem se eu estiver falando errado, Deus me perdoa. Mas parece que junta assim uns três profissionais, aí faz aquela panelinha. Aí de um joga pro outro, que tem que fazer, que ninguém. Não são pessoas comprometidas que falam assim, olha, a gente precisa tratar, você vai buscar um profissional que ninguém. Não, trabalha aquela panelinha ali. É igual esse povo farmacêutico. Lá vai, eu vou queimar vocês, farmacêuticos. Você sabia que os farmacêuticos, eles são igual vendedores? Eles são vendedores. Precisam vender muito. Eles precisam bater meta. Então eles têm meta para bater.
Eu falo porque uma pessoa que trabalha na farmácia veio falar comigo que nas minhas caixinhas de pergunta lá, todo mundo desabafa comigo. Ah, eu não consegui bater a meta da farmácia. Eu falei, como assim meta da farmácia? Não, a gente é farmacêutico, a gente tem que vender. É obrigatório você vender para você ganhar comissão. Então a pessoa vai lá às vezes comprar tal coisa, eles pegam e te empurram meio monte de coisa porque eles precisam bater meta. Eu não sabia disso. O povo eu adoro o povo que fofoca comigo. Eu não gosto de fofoca, Deus me livre. Né? Mas junta assim uma panelinha na área, tanto clínica, acho que em todas as áreas, para poder fazer isso, entendeu? Eu, graças a Deus, assim, eu sou bem afastada dessas coisas assim, porque eu não gosto, é igual você falou, eu não gosto. Então, assim, eu não fico indicando especificamente, aí tem que ser para você. Isso aconteceu um tempo atrás aqui, eu fiquei bem chateada, porque a gente não precisa disso, tantos profissionais, né? Parece que fica aquela guerra travada. Aí fica, eu falei, gente, não precisa disso, né? E eu não vou conseguir atender toda a demanda. Então, a gente precisa, os profissionais se unir, e eu penso assim, se unir, olha, eu tô com uma demanda grande, mas eu tô passando para você, o outro, Fernanda, eu tô com a demanda, tô passando para você. Acho que é isso que precisa, de união, né? Não querer... E os profissionais, tipo, que são médicos, neuro, também tem que conhecer os outros profissionais, não passar só para aquele um, né? Ai, porque eu acho que tem que fazer, ou tem que fazer em tal lugar. Eu acho que ele tem que conhecer, porque cada profissional tem uma função específica, não é todo profissional que vai... Eu, assim, aqui mesmo, disfagia. Mas eu tenho 3 amigos aqui que é formado, eu e mais 2, na realidade, que eu conheço, assim, que tem formação. Mas, Fernanda, eles falaram, eu não mexo, eu não gosto, tal, não é a minha... Eu fiz a especialização, mas não é a minha, eu indico para você. Então, assim, a gente já tem essa amizade. E eu gosto, né? Eu gosto. Então, ela fala, eu sei que você gosta, então eu já passo para você, porque eu sei que você gosta. Então, assim, e da mesma forma eu passo para ela, paciente, entendeu? Eu sei que ela mexe mais com a parte de amamentação, com o teste da orelhinha, o teste da linguinha, eu sei fazer também, mas muitas vezes eu falo, já faz da orelhinha e da linguinha com ela mesmo, porque ela já faz tudo lá. Então, assim, isso que eu acho que é companheirismo, não precisa estar naquela disputa acirrada, né, aquela coisa louca. Eu acho que nem quando eu era mais nova eu tinha isso, imagine agora, né, que já tô numa idade que eu quero mais paz, né. Assim, é com paz e amor, tá tudo bem, o mundo tá caindo, Fernanda. Gente... Vamos conversar, tá tudo eu tô bem. mais nessa vibe. Um dia eu chego assim nessa paz de espírito, oremos. Mas, Fernanda, foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte outras vezes. Que você se especialize cada vez mais, porque eu gosto de gente que tem conteúdo. Pessoas que têm conteúdo é maravilhoso. Não, eu que agradeço imensamente. Fiquei muito feliz. Que Deus continue te abençoando, te capacitando. Que você continue sempre ouvindo a mesma voz do Espírito Santo de Deus. Como você falou que você ouve, né? E você é amiga de Deus. Nós precisamos ser amigo e íntimo de Deus todos os dias da nossa vida. Então, assim, que Ele continue te capacitando, fazendo você, assim, crescer cada dia mais na sua profissão, fazendo você cada dia mais Se você fizer eu chorar, eu não te chamo mais aqui. Evoluir e que você continue com esse seu bom coração. Independente, a gente tem a personalidade forte? Tem. Que eu também tenho, gente. Eu tô falando aqui, meu marido fala, nossa, você fala tão docinho, mas eu falei, você me conhece, não fala nada. Mas a gente tem uma personalidade forte, mas eu acredito que a gente também tem um senso de justiça, que hoje é o que precisa, o mundo precisa. O certo é certo, o errado é errado, e a gente não fica no meio termo, né? Nem quente, nem frio, não pode ficar no morno. Ou tu tá quente ou tu tá frio. Eu falo isso o tempo todo. E então a gente tem que estar, e é assim que Deus gosta. Então que Deus continue te capacitando e a sua equipe maravilhosa também. Tá? Vocês ouviram, né? Se vocês fizerem errado, vocês apanham. E eu agradeço e quero vir mais vezes pra gente conversar. Ai, pode vir que eu gosto. Adoro conversar. A gente quase não fala, né? Não. Eu confia. falo. Eu gosto de conversar que só, né? Da hora que eu cheguei aqui, eu tô conversando. Não, Mas é isso, gente. Um beijo, um queijo, um cheiro. Até a próxima. Que Deus abençoe, ilumine e proteja a tua vida. Que, como eu disse lá no início, fica achando que Deus te abandonou, não fica culpando Deus pelas coisas, não. Você só tem que olhar com olho espiritual. Quando você estiver olhando com olhos carnais, vai estar tudo errado mesmo. Então para de jogar a culpa de tudo para Deus. E veja de outros olhos, de outra forma, de outro posicionamento. Porque Ele está agindo. Você só está se fingindo de leso. Na verdade é essa. Mas é isso. Um beijo e tchau.